Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Olha só, eu tô aqui hoje para que nós possamos dar continuidade ao que já foi estudado. Nós já vimos como resolver os 3 tipos de equações incompletas do segundo grau. Então, não finalizamos ainda esse conteúdo, porque ainda falta mostrar para vocês como encontrar as raízes, ou seja, como resolver as equações completas. As equações completas do segundo grau são aquelas equações que eu já mostrei para vocês em sala. Elas são do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Existem algumas fórmulas que ajudam, que auxiliam na resolução dessas equações. Eu escolhi a forma resolutiva, mas ela também pode ser resolvida completando quadrados, certo? Ela também pode ser resolvida com fatoração. E por que eu escolhi a fórmula resolutiva? A fórmula resolutiva eu achei ela mais simples, já que nós só precisamos indicar os números em 2 fórmulas, nós precisamos lançar os dados, tá? E desenvolver essas fórmulas para ter um resultado. Essa fórmula resolutiva ela é também conhecida como fórmula de Bhaskara. Por que ela tomou esse nome? A partir de 1960, ela ficou conhecida assim, em homenagem ao matemático indiano Bhaskara, que estudou a resolução dessas equações. Então, eu vou mostrar para vocês em um exemplo como nós desenvolvemos, tá? Ele é um pouquinho grande, essa resolução, mas não se assustem. Ela é super simples, é só desenvolvermos essas 2 fórmulas. E eu tenho certeza que se vocês assistirem o vídeo com bastante atenção, todos vão conseguir desenvolver, tá? Então, me acompanhem nos exemplos. Bom, turma, olha só. Eu falei para vocês que usaríamos equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? As 2 fórmulas que eu falei para vocês, da fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, são essas 2. Primeiro encontramos o valor de delta, certo? Vamos usar primeiro essa fórmula aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, antes disso, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o que eu já mostrei para vocês em sala. Nós vamos encontrar A, B e C dessa equação aqui do meu exemplo, tá? Eu falei para vocês em sala que o número que vem junto com x ao quadrado é equivalente a A. Então, quando eu não tenho nenhum número aqui, é como se eu tivesse 1. Então, o meu A vai ser 1, certo? Então, A é igual a 1, tá? B, eu falei para vocês que B é sempre o número que vem junto ao x, tá? Então, o meu B aqui é menos 6. Não esqueçam que o sinal do número, ele vem sempre à frente dele. Nesse caso aqui, quando não tem, é porque é um número positivo. Então, o meu B vai ser igual a menos 6, tá? E C é o termo independente. Ele vem sem nenhuma variável, ele vem sozinho, tá? Então, o meu C, ele vai ser igual a 8. Agora que eu já encontrei os coeficientes de A, B e C, eu vou pegar essa primeira fórmula e eu vou lançar esses números nela, tá? Então, a minha primeira fórmula é delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Então, vamos substituir. Onde a gente tem as letras, nós vamos substituir pelos números, certo? Então, o meu delta, ele vai ser igual a B ao quadrado. Se B é menos 6, então, eu vou ficar com menos 6 ao quadrado, tá? Menos 4 vezes A. A é 1, certo? Vezes 1, vezes o valor de C, que é 8. Agora que eu já lancei os números aqui, a gente vai desenvolver, a gente vai resolver isso aqui para encontrar o valor de delta. Então, delta vai ser igual. 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, né? Vai ficar menos 6 vezes menos 6.
6 vezes 6 dá 36. Como o meu expoente é par, o resultado é positivo, certo? Então, vai ficar menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 8, 32. Então, 32, certo? Logo, o meu delta vai ser igual. 36 menos 32 é 4. Então, o resultado da primeira fórmula nós já encontramos. Nós já descobrimos que o valor de delta é igual a 4, certo? Agora que eu cheguei nesse valor, eu vou usar a segunda fórmula. Nós vamos encontrar os valores para x. Então, a segunda fórmula é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Olha só, eu vou pegar agora, eu vou escrever essa segunda fórmula, certo? Aqui, e desenvolver ela para vocês, tá? Então, olha só. X vai ser igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, tá? Vamos desenvolver. Então, isso aqui vai ser igual, olha só, menos b. B não é menos 6? Então, vocês têm que observar uma coisa. Eu tenho menos do B e eu tenho menos da fórmula. Então, nós usamos os dois, tá? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar menos 6, certo? Mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta. Delta é 4, que nós encontramos, tá? Mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Quem é a? A é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, tá? Desenvolvendo isso aqui, eu tenho menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar x é igual a 6 positivo, tá? Porque menos com menos é mais. Mais ou menos. Qual a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar aqui, raiz quadrada de 4 é 2, tá? Sobre 2 vezes 1 é 2, tá? A partir desse resultado aqui que eu encontrei, certo? Eu vou encontrar as duas raízes. Eu vou usar para uma o sinal de positivo e para outra o sinal de negativo. Então, olha só. A primeira raiz, nós chamamos ela de x', tá? Para x', eu vou começar com o resultado positivo, mas tanto faz a ordem que vocês comecem. Então, para x', eu vou colocar 6, tá? Esse 6. Vou usar esse sinal de positivo, mais 2, tá? Dividido por 2, certo? 6 mais 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. Então, minha primeira raiz dessa equação é 4. Como eu vou encontrar a minha segunda raiz? A minha segunda raiz, ela vai ser chamada de x duas linhas, tá? Para o x duas linhas, eu vou usar agora o sinal de negativo. Então, vai ficar 6 menos 2 dividido por 2. Então, eu vou ter, olha só, 6 menos 2 dividido por 2, certo? 6 menos 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, as duas raízes dessa minha equação são 4 e 2, certo? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido bem. Os que tiverem dúvidas durante a resolução, durante a prática, podem me mandar mensagem no WhatsApp. Eu vou responder a todos, tá? Assim que possível, todos serão respondidos, certo?
Pratiquem, não acumulem as atividades para não se confundir. Lembrem que as atividades são uma sequência, certo? A gente precisa entender um conteúdo para poder ir para o outro. Então, pratiquem, que é praticando que vocês vão ver se ainda existem dúvidas. Então, durante esse processo, qualquer dúvida que aparecer, continuem me mandando mensagem, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!